Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal GE Projetos e Tutoriais. No vídeo de hoje, nós vamos aprender como usar esse controlador de temperatura aqui, o termostato XH-W3001. Nós vamos ver sua interface, as especificações e a fiação. Depois eu vou mostrar para vocês como modificar os parâmetros de temperatura. Por fim, eu vou mostrar ainda como você pode usar o controlador para controlar um aquecedor como esse aqui, e vou mostrar também como você pode usá-lo para controlar um refrigerador ou cooler. Então, vamos lá. A interface desse módulo é muito simples. Ele possui esse display aqui de 3 dígitos, onde será exibida a temperatura medida pelo sensor. Além de exibir a temperatura, o display vai exibir aqui os parâmetros que nós vamos alterar pela programação. Do lado do display, a gente tem esse LED aqui, onde está escrito Out. Out, do inglês Output, quer dizer saída. Logo, quando esse LED estiver aceso, isso vai indicar para a gente que a saída do controlador está ativada. E quando o LED estiver apagado, isso vai indicar que a saída do controlador está desativada. Logo abaixo do display, nós temos esses dois botões aqui, setinha para cima e setinha para baixo. Com esses botões, a gente vai ajustar os parâmetros e fazer a programação do controlador. O W3001 é um termostato muito simples e possui apenas dois parâmetros, temperatura inicial e temperatura de parada. Por esse motivo, que a gente consegue fazer a programação dele todinha apenas com esses dois botões. É diferente, por exemplo, desse outro termostato aqui, o W3002, que possui 4 parâmetros. A gente já fez um vídeo sobre ele aqui no canal. Ele possui 3 botões e 4 parâmetros. Então, fazendo uma comparação entre o W3001 e o W3002, o W3001 é um controlador de temperatura mais simples. Agora, se você virar o controlador, aqui na parte de trás, nós vamos ter todas as especificações. Infelizmente, o fabricante desse módulo imprimiu o texto aqui em chinês. Por isso, eu trouxe uma folha de dados para a gente ver as especificações. A primeira especificação importante é a faixa de temperatura, que vai de menos 50 graus Celsius até 110 graus Celsius. Essa faixa de temperatura é tanto para a medição quanto para o controle. Isso quer dizer que você não vai conseguir medir nem controlar temperaturas menores do que menos 50 graus Celsius. E você também não vai conseguir medir nem controlar temperaturas acima de 110 graus Celsius. Com esse termostato, você só vai conseguir controlar e medir as temperaturas que ficam nessa faixa aqui, entre esses dois valores, entre menos 50 graus Celsius e 110 graus Celsius. A precisão do controle de temperatura é de 0,1 graus Celsius. Isso quer dizer que você pode escolher a temperatura para controlar incrementando de 0,1 graus Celsius em 0,1 graus Celsius. Por exemplo, você pode manter um sistema na temperatura de 39,6 graus Celsius, ou 39,7, ou 39,8, mas você não pode controlar a temperatura para 39,81 graus Celsius, pois a precisão não permite. Para você fazer esse tipo de controle com mais precisão, você precisaria, por exemplo, de uma precisão de 0,01 graus Celsius. Então, é isso que significa a precisão. Ela limita a temperatura que você pode controlar. O sensor utilizado para medir a temperatura é esse sensor aqui. Veja só. Essa pecinha aqui. Ele é o termistor NTC10K e ele é à prova d'água, o que permite várias aplicações em reatores, tanques, aquários e qualquer outro sistema que controle água. A corrente máxima
que o controlador pode fornecer na saída é de 10 amperes. A tensão de alimentação do controlador vai depender do modelo. Tem um modelo que é alimentado com 12 volts de tensão contínua. Tem outro modelo que é alimentado com 24 volts de tensão contínua. E esse aqui que eu estou usando, veja só, conforme está escrito aqui na placa, ele pode ser alimentado com 110 volts de tensão alternada ou 220 volts de tensão alternada. É muito importante, antes de você ligar o controlador, você olhar aqui essa especificação para se certificar de que você está alimentando ele com a tensão correta. Aqui na parte de trás do módulo, a gente também tem a fiação, que, como eu vou mostrar, é muito simples. A gente tem aqui do lado direito esses dois fios, vermelho e preto. Esses são os fios de alimentação, que, como eu falei aqui, para esse módulo, a gente vai alimentar com tensão alternada. E no meu caso, da minha rede, eu vou alimentá-lo com 220 volts de tensão alternada. Os fios amarelo e preto, esses dois aqui, que ficam no meio, são os fios de saída do controlador. Você deve conectá-lo no aparelho que vai atuar sobre a temperatura do sistema que você quer controlar. Seja esse dispositivo uma lâmpada ou uma resistência, por exemplo, no caso de chocadeiras, ou seja esse dispositivo um refrigerador, um cooler, um exaustor ou de qualquer outro tipo. É aqui que você vai conectar seu dispositivo que atua sobre a temperatura do sistema. E do lado esquerdo, a gente tem esse fio preto aqui, que é do sensor NTC10K. Agora, eu vou abrir o controlador para a gente ver alguns detalhes aqui na placa dele. E aqui na placa, a gente pode fazer algumas observações interessantes. A gente tem aqui esse chip, veja só. Esse chip aqui, ele controla o display. Veja que ele está alinhado com o display. Eu vou mostrar aqui. Aqui está o display do lado da placa e do outro lado está o chip. E você pode observar que eles estão alinhados. E é esse chip que controla o que vai ser exibido no display. Essa caixinha preta aqui é o relé. O relé que vai acionar e desacionar a tensão de saída dos fios amarelo e preto. O relé, conforme está escrito aqui, eu vou mostrar para vocês. Veja só, ele é um relé de 12 volts. Ele é acionado por 12 volts de tensão contínua. E todos esses chips aqui também são acionados por tensão contínua. E aí você pode se perguntar, bom, se a alimentação do módulo vem de tensão alternada de 220 volts, de onde é que vem a tensão contínua para acionar o relé e para alimentar esse chip? A resposta é que aqui na placa a gente tem um circuito retificador, formado por esse pequeno transformador aqui, esse capacitor e alguns diodos que estão aqui espalhados na placa. Então esse circuito retificador recebe a tensão alternada dos fios vermelho e preto e transforma aqui para 12 volts de tensão contínua, para acionar o relé e para alimentar todos os chips aqui que precisam de tensão contínua. Observe agora esse conector branco aqui, que eu estou apontando. Esse conector é o conector para encaixe dos fios do sensor. É importante você saber que você pode, se o seu sensor apresentar qualquer defeito, ou se for danificado e não servir mais, você pode simplesmente retirar aqui o seu sensor e trocar por outro sensor. Então vou encaixar aqui agora outro sensor. E agora tem um último detalhe que eu quero mostrar.
Como você deve ter observado, a gente tem um fio preto da entrada, esse aqui, e temos também o fio preto da saída. Esses dois fios pretos, eles são ligados diretamente. Veja só, eu vou mostrar aqui. Eles estão entrando aqui e eles estão no mesmo conector que está aqui do outro lado da placa. Veja só, são esses dois fios aqui e eles estão conectados. Então, o fio preto de alimentação da entrada fica conectado com o fio preto de alimentação da saída. Já o fio vermelho de alimentação positiva da entrada, ele não fica ligado diretamente no fio amarelo. O fio vermelho ele vai para o terminal comum do relé. Vou dar um zoom aqui. Vou aproximar a placa. Você pode ver esse barramento aqui onde está escrito 3001-7. Esse barramento que liga o fio vermelho até o terminal comum do relé. E o fio amarelo ele está ligado à saída normalmente aberta do relé. Veja só, você pode ver o barramento aqui também, onde está escrito OL, ligando o fio amarelo até a saída normalmente aberta do relé. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Quando o relé for chaveado pelo controlador com 12 volts na entrada, ou seja, quando a entrada do relé estiver ativo, ele vai ligar o fio vermelho com o fio amarelo, fornecendo assim a tensão alternada na saída, que a gente precisa para acionar a carga. E quando não houver 12 volts na entrada do relé, aí ele não vai conectar o fio vermelho com o fio amarelo e não vai haver tensão entre o fio amarelo e o fio preto. Então, aí no nosso atuador, seja ele resistência, lâmpada ou cooler, vai ficar desligado. Agora, nós vamos ver como fazer a programação do módulo. Conforme eu já falei, esse termostato possui apenas dois parâmetros de programação, a temperatura inicial e a temperatura de parada. O controlador funciona da seguinte maneira. Quando o sensor identificar a temperatura inicial, ele vai iniciar o acionamento da saída, ou seja, ele vai ativar a saída. Quando o sensor detectar a temperatura de parada, ele vai parar a saída, ou seja, vai desativar a tensão de saída. E essa tensão de saída vai permanecer desativada até que a temperatura do sistema volte à temperatura inicial, recomeçando o ciclo. O controlador possui dois modos de funcionamento, o modo de aquecimento e o modo de resfriamento. No modo de aquecimento, a gente vai utilizar um atuador que vai aquecer o sistema, como por exemplo, essa resistência aqui. E no modo de resfriamento, seu atuador vai resfriar o sistema, e pode ser um refrigerador, um exaustor, um cooler, etc. Quando você usar o controlador com um aquecedor, você deve configurar a temperatura de parada para um valor maior do que a temperatura inicial, porque você quer que o sistema pare numa temperatura mais alta do que ele iniciou. Já no modo de resfriamento, você deve configurar a temperatura de parada para um valor menor do que a temperatura inicial, porque você quer que ele resfrie, ou seja, você quer que ele pare numa temperatura menor do que a temperatura que seu sistema iniciou. Eu vou ilustrar essa explicação agora com dois exemplos. No primeiro exemplo, a gente estaria utilizando o controlador no modo de aquecimento. Então, nós teríamos aqui os seguintes parâmetros. Temperatura inicial ajustada para 30 graus Celsius e temperatura de parada ajustada para 50 graus Celsius. Esse termômetro aqui nas figuras representa a temperatura que será medida pelo controlador. Então, nós teríamos, com esse modo de aquecimento, com esses parâmetros, a gente teria o seguinte. O sistema iniciaria aqui na temperatura de 30 graus Celsius. Quando ele passasse por 30 graus Celsius, o controlador ativaria a saída. Quer dizer, passou pela temperatura inicial, ele ativa a saída. Daí,
a gente teria lá na saída uma resistência, que está aqui representada no desenho. Quando ele ativasse a saída, a resistência começaria a aquecer o sistema. Então é isso aqui que acontece, a resistência aquece o sistema. A temperatura começa a aumentar. Daí essa temperatura vai aumentar até chegar na temperatura de parada, que é 50 graus. Então está aqui nossa terceira figura. Ele chegaria em 50 graus e quando ele chegasse nessa temperatura, ele desligaria a resistência. Daí o sistema iria resfriar de novo, naturalmente, e quando chegasse em 30 graus, ele reiniciaria o ciclo, aqui ativando a saída novamente. E isso é cíclico. Essa coisa de liga e desliga, controlando a temperatura, é cíclica. Agora eu vou mostrar o exemplo para o modo de resfriamento. No segundo exemplo, a gente tem aqui o controlador funcionando em modo de resfriamento. Para que ele funcione em modo de resfriamento, a gente inverteu os parâmetros. A gente agora colocou temperatura inicial em 50 graus Celsius, temperatura de parada em 30 graus Celsius. Como é modo de resfriamento, a gente estaria utilizando um atuador que resfria o sistema. Nesse exemplo, um exaustor. Então vamos lá, quando o sensor estivesse medindo 50 graus Celsius, que é a temperatura inicial, ele ativaria a saída. Quando ele ativasse a saída, o nosso exaustor, que está aqui representado, ele iria resfriar o sistema. A temperatura iria começar a cair. Só que a gente ajustou a temperatura de parada para 30 graus Celsius. Então, quando essa temperatura do sistema chegasse em 30 graus Celsius, ele desativaria a saída, desligando o exaustor. E quando o sistema se aquecesse novamente, chegando em 50 graus Celsius novamente, ele religaria o exaustor, reiniciando o ciclo. E assim ele faria esse ciclo de liga e desliga, mantendo a temperatura nessa faixa. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como fazer a programação dos parâmetros. Observe que eu conectei os fios preto e vermelho da alimentação do módulo em 220 volts. Agora eu vou ligar aqui o fio na tomada para ligar o módulo. Veja que o controlador ligou e nesse momento ele está exibindo aqui a temperatura ambiente de 23,8 graus Celsius. Se você quiser alterar o parâmetro temperatura inicial, é muito simples. Basta apertar o botão para cima uma vez. Veja só, ele está exibindo agora a temperatura inicial, que está em 20 graus. Agora eu vou alterá-lo. Vou apertar aqui de novo. E para alterar o valor, é só a gente apertar para cima ou para baixo. Eu vou colocar aqui em 25 graus Celsius. Só esperar um pouco. E ele alterou a temperatura inicial para 25 graus Celsius. Agora, para você alterar a temperatura de parada, você vem aqui, aperta o botão para baixo uma vez. Veja só, ele já exibe a temperatura de parada, que, como você viu ali, está em 40 graus Celsius. Agora, eu vou alterá-la para 30 graus Celsius. Só esperar um pouco. E pronto, pessoal. Ele alterou, colocou a temperatura inicial em 25 graus Celsius e a temperatura de parada em 30 graus Celsius. Dá para ver aqui que o LED da saída está ligado. Quer dizer, a saída está ativada. Por quê? Porque a temperatura está muito baixa. Agora eu vou segurar aqui o sensor na minha mão e você vai observar que quando passar de 30 graus, que é a temperatura de parada, ele vai desativar o LED da saída. Está aquecendo. Quando passar de 30 graus, desativa. Veja só, passou de 30 graus, ele desligou o LED, desativou a saída, conforme os parâmetros que a gente colocou na programação. Agora eu vou mergulhar o sensor aqui na água e você vai ver que quando ele cair abaixo de 25 graus,
ele vai ligar a saída novamente. Está caindo a temperatura. Veja só, caiu abaixo de 25. Ele ligou aqui o LED. Só exemplificando que a gente programou os parâmetros e ele já funciona de acordo com os parâmetros que a gente programou. Agora, eu vou mostrar para vocês como você vai ligar esse controlador na prática com o sistema de aquecimento e controlando a temperatura. Agora a gente vai ver na prática como o controlador funciona. Nesse primeiro teste que eu vou fazer, a gente vai controlar a temperatura da água que está dentro dessa vasilha de vidro aqui. Observe que o sensor está mergulhado aqui dentro da água. Veja só, aqui é o sensor e ele fica mergulhado ali dentro da água para poder medir a temperatura do sistema. Veja também que a gente está alimentando o controlador com 220 volts. E veja também que a tensão de saída do controlador, que daqui, vem para essa extensão. Então, quando eu conectar esse plug aqui da resistência nessa extensão, vai ser a mesma coisa que conectar o plug nos dois fios de saída. Agora, eu vou ajustar os parâmetros. A temperatura inicial que eu vou colocar vai ser de 79 graus Celsius. E a temperatura de parada eu vou ajustar para 80 graus Celsius. Então vamos lá. Só esperar um pouco. E agora a temperatura de parada vou colocar em 80 graus. Só esperar um pouquinho. Pronto, pessoal, está tudo ajustado, os parâmetros de temperatura. Quando eu ligar o fio da resistência na extensão, o que vai acontecer é o seguinte. A resistência vai aquecer a água até chegar em 80 graus, que é a temperatura de parada. Quando chegar em 80 graus, o controlador vai desligar a tensão de saída e vai desacionar a resistência. Depois que a resistência for desacionada, a temperatura do sistema vai cair naturalmente. E daí, quando ela chegar em 79 graus, que é a temperatura inicial, o controlador vai ligar a resistência novamente e ela vai voltar a subir. E ele vai ficar nesse ciclo liga e desliga, mantendo a temperatura da água em torno de 80 graus. Então vamos lá, eu vou ligar o fio do resistor aqui na tomada. Ele vai aquecer lentamente e a gente vai acompanhando aqui. Veja só, pessoal, a gente já está aqui na casa dos 73 graus. Está quase chegando. Quando chegar em 80 graus, como eu falei, ele vai desligar a resistência. Só que a temperatura da água vai passar um pouco de 80 graus, porque existe um atraso na condução do calor aqui. Então, ele vai passar um pouquinho. Mas aí depois a temperatura vai cair. Quando cair abaixo de 79, ele liga de novo a resistência. Está quase chegando, já está em 77 aqui. Daqui a pouco ele desliga. Está quase lá. Pronto. Passou de 80, ele já desligou aqui a resistência. Só que vai subir um pouco mais de 80 graus. Veja que ele já está lançando menos bolhas aqui. Menos bolhas de água. Está em 80,8 graus agora.
Já teve uma pequena queda, 80,7. Já está em 79,8 graus. Daqui a pouco ela vai ligar. Vai ligar a resistência. Veja só, 79 graus. Ele já ligou a resistência novamente. Agora ele vai voltar a aquecer. E, quando passar de 80, ele desliga novamente a resistência. E é assim que ele faz o controle da temperatura. Ele fica ligando e desligando à medida que o sensor detecta as temperaturas iniciais e de parada. E ele mantém a temperatura nessa faixa. Veja só, passou de 80 já desligou de novo. E é assim que ele funciona. Agora, eu vou mostrar para vocês como configurar o controlador para trabalhar com um resfriador, podendo ser, por exemplo, um refrigerador ou cooler. Como eu não possuo um refrigerador, eu vou simular como funcionaria o sistema utilizando essa lâmpada, que vai indicar quando a saída do termostato for ativada. Suponhamos que você tem um freezer onde você guarda bebidas geladas e você quer manter a temperatura dessas bebidas entre 5 graus Celsius e 8 graus Celsius. Para fazer isso com o controlador, a gente vai ajustar a temperatura inicial para 8 graus Celsius e a temperatura de parada para 5, pois lembre-se, no modo de resfriamento, a temperatura de parada sempre deve ser menor que a temperatura inicial. Então vamos lá, eu vou fazer os ajustes, primeiro da temperatura inicial, vamos lá. (8 graus Celsius a temperatura inicial). E a temperatura de parada, vamos colocar para 5 graus Celsius. Agora que eu já fiz os ajustes, eu vou conectar aqui o fio da lâmpada na extensão. Veja que a lâmpada está acesa, mas lembre-se que a lâmpada representa um refrigerador. Então agora, seu refrigerador estaria ligado. Mas por que ele estaria ligado? Ele estaria ligado porque a temperatura medida está muito alta comparando com a temperatura de parada, que é 5 graus. Veja só, a gente está marcando aqui 23,9 graus Celsius. Então, o refrigerador estaria ligado para resfriar essa temperatura. Agora eu vou pegar o sensor aqui e vou colocar na água gelada. Eu tenho aqui água gelada e água na temperatura ambiente. Eu vou colocar na água gelada e você vai ver que quando ele cair para menos de 5 graus Celsius, ele vai desligar a lâmpada. Por quê? Porque seu refrigerador ele deve fazer isso de acordo com a programação. Quando chegasse abaixo de 5 graus Celsius, ele chega na temperatura que ele quer e aí ele desliga. Vou mergulhar aqui e vocês vão ver. Veja que está caindo a temperatura. Veja só, caiu abaixo de 5, ela desligou a lâmpada, que seria o que ela faria com o refrigerador. Agora ela está subindo porque eu tirei ele da água. Quando passar de 8 graus Celsius, veja só, passou de 8 ele acendeu. E era assim que ele funcionaria com um refrigerador. Agora ele ligaria e o refrigerador reduziria a temperatura. Quando chegasse em 5, ele desligava o refrigerador. E assim ele ficaria nesse ciclo de liga e desliga, mantendo a temperatura entre 5 graus Celsius e 8 graus Celsius. Vou repetir mais uma vez só para ilustrar. Quando o refrigerador esfria, o controlador vai desligar. E
Quando a temperatura aumenta, o controlador ligaria o refrigerador. E é claro, eu falei nesse exemplo aqui de um refrigerador, mas pode ser um exaustor, ou cooler, ou qualquer dispositivo que tenha a capacidade de resfriar um sistema. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha aprendido bastante sobre esse controlador, o XHW3001. Se você gostou do vídeo, deixe o like e inscreva-se. Até o próximo vídeo.